Bom dia, bom dia, bom dia, nono ano, como vocês estão? Aqui é a professora Gabriela de História e eu tô muito animada porque o conteúdo de hoje é um conteúdo que eu adoro, é um conteúdo muito interessante, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu queria muito dar esse conteúdo para vocês pessoalmente, porque é um conteúdo que como a turma é muito participativa, eu sei que é um conteúdo que vocês iriam participar bastante, que vocês iriam gostar de ter essa aula presencial. Bom, mas a gente vai se adaptando com o que a gente tem, com o que a gente pode trabalhar, né? Eu vou fazer com que essa aula seja uma aula bem legal para vocês. E infelizmente eu não consigo fazer aula ao vivo. Não tá rolando, a internet na escola não tá boa, então tô tendo que gravar as aulas para que vocês tenham uma aula garantida, tá? É melhor que vocês tenham uma aula garantida do que eu ficar naquela correria de internet funciona, internet não funciona, tá bom, turma? Bom, a nossa aula de hoje, primeira coisa, a gente encerrou o conteúdo de Primeira República. Acabou a Primeira República, acabou aquele conteúdo. Aquele conteúdo, vocês sabem, de qual é salteado o conteúdo da Primeira República inteira. Então, isso é maravilhoso. Agora a gente está entrando num segundo conteúdo, que é um conteúdo bem diferente. É um conteúdo da Primeira Guerra Mundial. Bom, eu sei que muitas pessoas gostam de Primeira e Segunda Guerra Mundial, muitas pessoas acham que é o conteúdo mais interessante de toda a história, a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Não sei porquê, mas muita gente gosta, né? Bom, vamos começar aqui a brincadeira? Bom, gente, a Primeira Guerra Mundial também é conhecida como Grande Guerra Mundial, ou então a Grande Guerra. Bom, gente, eu preciso primeiro de tudo dar um contexto histórico para vocês. Vocês sabem disso, né? Que se eu não dou um contexto histórico, a aula não fica clara, vocês não conseguem entender o conteúdo. Então, dando um contexto histórico, eu deixo o conteúdo ainda mais fácil para que vocês consigam entender, tá? Vamos primeiro aqui de tudo. A gente vai para um contexto de Revolução Industrial. O que é Revolução Industrial, turma? Revolução Industrial, vocês lembram? Eu vou explicar rapidamente aqui, tá? Para aqueles que lembram, excelente. Para aqueles que não lembram, prestem atenção. Revolução Industrial é um movimento da Europa que está se inserindo nas indústrias. Eles saem do artesanal e vão agora para o industrial. Ao invés de produzirem, por exemplo, 5 pares de sapatos por semana, eles começam a produzir 5.000 pares de sapatos por dia. É um momento que a Europa está bombando na sua economia. Ela está gerando muito lucro. Mas, galera, pensa o seguinte, o lucro ele vai para o patrão ou para o empregado? Para o patrão, né? Então, é uma época que eles estão gerando muito lucro, trabalhando muito. As pessoas trabalham em média de 18 horas por dia, recebem muito pouco, moram em casas muito pequenas, têm condições de vidas precárias. Inclusive, toda a família trabalha, até as crianças são pequenos adultos, elas se vestem, se comportam e trabalham iguaizinhas aos adultos. Essa concepção de que criança tem que brincar, criança tem que ser criança, criança tem que ir para a escola, é uma concepção nova, tá? Na época da Revolução Industrial, as crianças trabalhavam, tá? É importante a gente saber que a história das pessoas pobres, durante toda a história da humanidade, essas pessoas sempre trabalhavam, tá? Sempre trabalharam e é isso. E aí, turma, olha só, é um período da Europa que eles estão com muito comércio, a indústria está bombando, a indústria está fazendo muitas coisas, carro, avião, máquina de escrever, máquina de costurar, máquina de lavar, está fazendo muita coisa voltada para casa, muita coisa voltada para a mobilidade do ser humano, tá? E olha só o seguinte, lembra, galera, lá da colonização do Brasil, quando o Brasil foi colonizado, foi por Portugal, não foi? Que é um país da Europa. A gente tem que ter em mente o seguinte, que a Europa é um continente que, em seus países, claro, que colonizou boa parte do mundo inteiro. Então, a gente tem que ter isso em mente, tá? E aí, nessa época da Revolução Industrial que aconteceu na Europa, a indústria estava bombando. E aí, eles precisavam, galera, ter novos recursos, novas mãos de obras, precisavam de ter mais matéria-prima e também mais território. Por que não, né? Um território a mais sempre é bom.
E aí, então, os países da Europa partem numa corrida imperialista para o continente africano e asiático. Professor, o que é uma corrida imperialista? Galera, anota isso no caderno de vocês, tá? Corrida imperialista. Primeiro de tudo, o que é o imperialismo? Se eu falo para você o seguinte, turma, o que vem na cabeça de vocês quando eu falo sobre imperialismo? Bom, imperialismo, império de alguém, império de alguma coisa. Gente, o imperialismo, eu costumo dizer, para deixar bem fácil na cabeça de vocês, que ele é o império do capitalismo. Como assim, professora? É quando o capitalismo ele está tão alto e tão acelerado que ele precisa se expandir, ele precisa de mais território, precisa de mais matéria-prima, mais mão de obra, ele precisa expandir. O capitalismo, que é por meio das indústrias, por meio do comércio, né? Ele começa a se expandir. Então, o imperialismo é o império do capitalismo, para ficar mais fácil, tá? E aí, quando eu falo de corrida imperialista, é quando os países da Europa estão vendo quem é que chega na frente, quem chega primeiro, quem tem o exército mais forte para conseguir mais territórios no continente africano e no continente asiático. Então, os países da Europa começam a ir rumo aos continentes africano e asiático para ver qual país europeu vai conseguir mais território. Então, o país europeu que tem mais armamento, que tem mais exército, que consegue chegar primeiro, recebe mais território, tá? Turma, é importante lembrar que no processo de colonização, as identidades daquele lugar não são respeitadas. Por exemplo, quando o Brasil foi colonizado por Portugal, os índios foram respeitados em sua identidade? Não, eles foram catequizados. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, os índios já tinham as suas próprias religiões. E aí, o português fala o seguinte, não, essa religião aí é religião pagã, ele tem que ser católico. Então, ele vai lá e catequiza. Isso acontece novamente, tá? Quando a gente tem a Revolução Industrial, o imperialismo, ele já é uma coisa nova, tá? Olha só, galera, a Primeira Guerra Mundial, ela é de 1914. Então, é uma coisa nova. Pensa comigo, o Brasil foi colonizado por Portugal em 1530, tá? Colonizado mesmo, tá? E aí, pensa o seguinte, se 1530 ele já foi colonizado, como é que eles vão colonizar de novo? Então, nós temos uma neocolonização, que é uma nova colonização, tá? Que é basicamente em busca de matéria-prima, mão de obra e território. E aí, os países mais fortes, que tinham um exército mais forte e que conseguiram chegar primeiro nos países dos continentes africanos e europeus, conseguiram pegar mais território. Alguns pegaram menos, outros pegaram mais. E aí, turma, os países que pegaram menos começaram a pensar o seguinte: eu tenho que arrumar um meio de pegar mais território desse pessoal aí. A gente tem que começar a se unir, a formar alianças. Por quê? Para que a gente consiga pegar ainda mais território, tá? E olha só, gente, o seguinte. O contexto do imperialismo, então, esse contexto da Revolução Industrial é um contexto dos países da Europa que estão se expandindo comercialmente, nesse sentido do capitalismo, estão indo em busca de mão de obra, indo em busca de matéria-prima e indo em busca também de território. Agora, turma, pensa comigo o seguinte, quando esses países da Europa chegam no continente africano, no continente asiático e mais tarde no continente americano, eles estão preocupados em valorizar aquele pessoal que mora naquele continente? Não, né? Eles estão preocupados somente em lucrar. Por quê? Nesse momento, os países da Europa estão pensando basicamente como é que eles podem lucrar cada vez mais. Lembra que o imperialismo é o império do capitalismo? Então, eles querem lucrar cada vez mais, independente se eles vão respeitar ou não a cultura, independentemente se eles vão pagar bem ou não para os funcionários, independentemente, tá? Inclusive, turma, na Revolução Industrial, nesse momento que a indústria tá bombando lá na Europa, as pessoas não têm direitos trabalhistas, tá? Não tem esse negócio de férias, esse negócio de abono no Natal, ficar em casa no Natal, ficar em casa no Ano Novo, ficar em casa no aniversário, não tem esse negócio de feriado. É trabalho de segunda a segunda o ano inteiro. E tinha o seguinte, quem estivesse achando ruim naquele momento, quem não quisesse trabalhar, não tem problema. Não tem esse negócio de rescisão, de 13º, de carteira de trabalho, não tinha isso não. Não quer trabalhar? Beleza, pode ir embora, vai vir outro empregado,
Por quê? É um momento do êxodo rural, que as pessoas estão saindo do campo, estão indo para a cidade atrás de trabalho. Então você tinha pessoas querendo trabalho a todo momento. Pessoas que achavam que quando chegassem na cidade eles iriam ter boas oportunidades de vida. E quando eles chegavam lá e realmente começavam a trabalhar, eles percebiam que eles não eram respeitados, tá? E aí, turma, olha o seguinte. A gente dando esse parêntese aqui entre o imperialismo e o capitalismo, a gente pode falar o seguinte, entre o imperialismo e a Revolução Industrial, quer dizer, o imperialismo, então, é o império do capitalismo. E essa Revolução Industrial aqui, turma, é um movimento que ele gera muito lucro para os patrões, gera muito trabalho para os empregados e gera também muito sofrimento para as pessoas. E a Revolução Industrial, então, ela começa a enriquecer muitos patrões e eles começam a querer expandir o seu capitalismo. Daí a relação entre Revolução Industrial e imperialismo, tá? Caminhando aqui, galera. Olha o seguinte. Nós vamos para um movimento de política de alianças. Isso aqui, galera, tudo é um contexto para chegar na Primeira Guerra Mundial, tá? Lembra que eu falei para vocês que tinham os países que conseguiram poucos territórios no continente africano e asiático, e outros países que conseguiram muito? Aqueles que conseguiram poucos pensaram o seguinte: a gente podia se unir para conseguir pegar mais território, né? Então começam a formar ali algumas alianças, tá? Olha só que interessante. Essas alianças são alianças militares, reforçando a paz armada. Professor, o que é paz armada? Galera, quando os países começam a sentir ali que pode estar estremecido, quando os países começam a sentir ali que pode começar a ter uma guerra, eles começam a ter esse movimento de paz armada. O movimento de paz armada é um período de realmente paz, onde os países irão se respeitar, nenhum país vai atacar o outro, para que cada país, em sua individualidade, possa construir armas, possa construir armamentos, tá? Então é um período que cada um deu uma trégua, cada país vai construir as suas armas, e enquanto cada país está construindo as suas armas, nenhum país vai invadir o outro, nenhum país vai atacar o outro. Isso é a paz armada, tá? E olha só o seguinte, na política de alianças, nós temos duas alianças, a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. A Tríplice Aliança é formada por Alemanha, Áustria e Itália. A Tríplice Aliança é dos países que tiveram pouco território. Galera, só um minutinho que eu já volto, tá? Esperem que vai ter a segunda parte do vídeo.